Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Vainer. Fala, João. Oi, Mari, minha irmã. Rodrigo, Braulio. Boa noite, Mari. Maricel. Taliba, grande Taliba, prazer te ter aqui. Fala, Fernando. Boa noite, Diego. Oi, Nath. Boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, Márcia. Boa noite, Juliana, Gilberto. Vamos lá. Boa noite, Lucas. Esperando o Amin aqui entrar, aqui também aparecer para mim aqui. O Amin aparecer para mim. Ah, agora apareceu. Boa noite, Pedro. Wellington. Fala, Cláudio. Boa noite. Eu estava tentando entrar pelo notebook, não conseguia. Aí eu tive que entrar aqui pelo iPhone, que eu estava tentando me segurar para ficar sentado, conversando pelo notebook. Eu ficaria aí quieto, mas agora eu vou me movimentar. Tomem um draminha. Você vai conseguir ficar 50 minutos quieto aí? Boa noite. Vai ser difícil. E aí, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e contigo? Como é que tá trancado aí na quarentena? Né? É o jeito, não tem outro jeito. Vamos esperar mais um pouco? Como é que é? Você diz aí. Vamos esperar lá. Já tem mais de 30 pessoas, a gente pode até começar aí. Tá. Deixa eu fazer a minha vinheta de entrada, então. Boa noite, pessoal que está aí participando. Tem um público cativo das nossas lives aí, nas terças, quartas e quintas, às 19h30. A gente faz a live pelo CBP Jura aí para que vocês conheçam mais o curso de pós-graduação em Direito Militar, tanto online quanto presencial. Vocês conhecem os professores. O presencial está rolando. Quem quiser fazer parte aí, é só entrar em contato com a Márcia, com o Braulio lá. O online está rolando, né? O presencial não está, hein, gente? Só vai começar quando o coronavírus deixar. Bem, hoje, olha só, eu sou coordenador da pós de Direito Militar e hoje é uma live muito especial, porque eu vou conversar com o meu amigo Cláudio Amin, que é o coordenador anterior do curso de Direito Militar lá no CBPJ. Cláudio, é um prazer ter você aqui. Espero estar correspondendo ao puro legado que você deixou lá no CBPJ, lá na pós. Prazer, meu amigo. Prazer todo meu. O mérito é seu. Você não estaria aí à toa. Eu não teria convidado a Efigênio, o Walter, o Pedro, não teriam te convidado se não tivesse competência e capacidade para coordenar. Até bem melhor, sem rasgar seda, não vamos rasgar muita seda e vamos para o que interessa. Porque não é teu estilo mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá para o procedimento ordinário. Efigênia. A live hoje é sobre procedimento ordinário. Vamos falar assim, claro, a gente não vai conseguir falar sobre o procedimento ordinário inteiro, é muito grande. Tem várias horas, dias para falar sobre isso. Vamos falar sobre alguns pontos principais, principalmente para o pessoal que está estudando aí, e vamos falar um pouco dos mais polêmicos, talvez. Começando, procedimento ordinário. Artigo 384, 450 do Código de Processo Penal Militar. A maioria dos crimes ele é regulado pelo procedimento ordinário, a exceção é deserção e submissão, então os crimes são esses. E a mim, vamos lá, começando do começo. Procedimento ordinário, recebimento da denúncia. E aí? Juízo monocrático ou colegiado? Tá, vamos começar. Sidney, eu posso chamar a atenção um pouco antes? Vamos começar um pouquinho antes, porque você que está coordenando, mas só para falar o seguinte, para a gente entender aqui o código,
porque senão eu vou ter que ficar voltando. Só a gente nem combinou, não tem roteiro. Eu não fiz roteiro contigo. Você fez o roteiro e acabei não combinando nada. Olha só, eu nunca faço roteiro com você mesmo, porque não adianta. Vamos lá, fala aí. Olha só, para a gente entender aí o procedimento ordinário e as inúmeras transformações, modificações que ocorreram no Código de Processo Penal Comum, a gente tem que primeiro, acho que tocar naquele artigo 3º, a linha A, famoso artigo 3º, a linha A. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer a pergunta. Diz ali que a gente aplica o CPP se o CPPM for omisso, né? Desde que não atinja a índole do processo penal militar. A minha pergunta é: o que é atualmente a índole do processo penal militar se tudo foi modificado no CPPM? O que seria a índole para você? Me parece que a índole do CPPM, assim, se é que a gente pode dizer que existe uma índole, porque ninguém consegue definir o que é isso, há tantos anos tentando, me parece que é tratar de uma maneira mais rigorosa os crimes que são preceituados ali no CPM. Me parece que só é essa a índole, somente essa. Não consegui enxergar outra. Mas aí tratar de forma mais gravosa quem militares ou quem pratica crimes militares? Em ambos os casos, né? A live é invertida hoje. Em ambos os casos. No caso dos militares, porque eles são submetidos à hierarquia e disciplina. Mas no caso dos civis também o tratamento deve ser mais gravoso, porque o crime cometido contra as instituições, as Forças Armadas, acaba abalando o próprio Estado Democrático de Direito em função da destinação das Forças Armadas, né? Então, é um crime grave por natureza. Não tem como ser diferente. Mas aí, quando a gente traz os crimes não previstos no Código Penal Militar e a gente continua dando esse tratamento diferente, você não acha... Primeiro, nós julgamos civis também. Então, pelo princípio da igualdade, nós não podemos igualar os desiguais. Não é isso? A gente trata de forma mais rigorosa aqueles que estão submetidos à hierarquia e disciplina. Você entende que, no caso, é quem atinge as Forças Armadas. Mas quem atinge a Polícia Militar, que tem os mesmos fundamentos de hierarquia e disciplina, não vai ter um tratamento tão rigoroso, que vai para a justiça comum. Você não acha que há uma incoerência aí, que é onde nós vamos chegar depois, nós vamos discutir alguns pontos do procedimento ordinário. Não é à toa isso. Eu não acho que há uma incoerência, porque a destinação da Polícia Militar é bem diferente da destinação das Forças Armadas. Assim, as Forças Armadas são uma instituição permanente, tem umas funções definidas constitucionalmente que são ligadas diretamente ao Estado Democrático de Direito. Por essa razão, defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem estão realmente num patamar acima por escolha do legislador constitucional. Atuando na segurança pública, né? Mesmo atuando na segurança pública. Então tá, então vamos lá. A segurança pública foi uma situação excepcional. Excepcional que está quase virando a regra, né? Está quase virando a regra. Qualquer coisa chama as Forças Armadas. Eu só queria chamar a atenção o seguinte: procedimento. Processo se inicia com recebimento da denúncia. Você falou aí. Então diz lá o artigo 35, salvo engano, do Código de Processo Penal Militar, que o processo tem início com recebimento da denúncia, a ação penal tem início com o oferecimento da denúncia, e aquela relação processual, o acto trio personário, se forma com a citação válida. Eu quero só chamar a atenção aí quem vai fazer concurso, ou mesmo quem atua na Justiça Militar, os advogados, para a terminologia utilizada pelo Código. Porque se você for para o artigo 79, diz lá que a denúncia será oferecida contra o acusado que estiver solto, e não tem acusado quando a denúncia é oferecida. É denunciado. Então, nós temos que ter cuidado com a terminologia. Então, se é fase de inquérito, é indiciado. Se for oferecida a denúncia, não tem acusado, é denunciado. E após o recebimento da denúncia, aí sim, será acusado. E aí você perguntou, né? Qual foi a pergunta que você fez? Oferecida a denúncia, quem recebe, não é isso? Recebida a denúncia, juiz colegiado, o processo, colegiado monocrático. Bom, se for civil, monocraticamente. Se for militar e civil em coautoria, juiz monocraticamente. Se for apenas militar, com exceção do oficial general, que seria o SM, seria o Conselho de Justiça, ou o Conselho Permanente, ou o Conselho Especial de Justiça. E qual que é o momento que define civil ou militar? O momento do recebimento da denúncia ou do crime? Eu acho que a lei é muito clara quando diz que compete ao Conselho de Permanente de Justiça, o Conselho Especial de Justiça, processar e julgar os militares. Processar e julgar os militares. Não existe ex-militar.
ou o sujeito é militar ou é civil. Se ele perde a condição de militar no curso do processo, ele passa a ser civil. Então ele tem que ser julgado como civil, porque ele vai sofrer as consequências como civil. Se ele for condenado à pena de prisão, ele vai ser recolhido do presídio civil e será submetido à lei de execução penal. Inclusive, se ele for condenado a uma pena até 4 anos, inferior a 4 anos, alguns juízes das várias execuções penais dos estados, eles transformam a nossa pena de prisão, de reclusão, que seja reclusão ou detenção, em penas restritivas de direitos. Exatamente. Verdade isso. Então, por que a gente vai insistir em querer julgar um civil se ele vai, como militar, se ele vai receber o tratamento como civil no momento, vamos dizer, principal do processo, que é quando ele se encerra, quando é solucionada a lide, quando vem a sentença. E mais, você sabe que eu concordo com você em gênero, número e grau, né? O STM não concorda com a gente, né? O STM não concorda, mas a minha esperança é o seguinte: de 17 ou 16 súmulas, 7 já foram canceladas pelo Supremo, do Tribunal. Então a minha esperança é essa, porque o raciocínio, o que o Tribunal vai fazer com relação ao insubmisso? Tem uma decisão até que a Mariana mencionou, mostrou. Que eu não concordo? Eles deram um nó para dizer que o insubmisso aí tem que ser julgado pelo Conselho, porque ele adquire a condição de militar, e é um crime propriamente militar, contrariando a própria súmula. Exatamente, não dá. Contrariando a própria súmula do STM. Não dá. Então fica uma coisa incoerente. Eu até assim, o único lastro de coerência que eu vejo na decisão é porque ela é anterior à edição da súmula. A decisão mas com a lei nova. Com a lei nova. Mas assim, depois que saiu a súmula, agora eu acho que não tem jeito. O insubmisso vai ter que ser diferente, né? E não houve divergência. Então, a meu ver, isso é uma incoerência. Tanto que ele vai ter um tratamento como civil, pô. Eu até falava hoje com o Coimbra. O Coimbra que iniciou isso, eu falei, Coimbra, os juízes não te odeiam, não, cara. Fica tranquilo, não tem nada pessoal. Eu fiz live com ele, senão eu briguei com ele. O que eu acho estranho é o seguinte, que a esmagadora maioria na primeira instância, seja por parte do Judiciário, seja no Ministério Público Militar, a esmagadora maioria entendia, no caso de licenciamento de militares, que caberia o juiz federal monocraticamente julgar. É o nosso enunciado número 1, né? É o nosso enunciado número 1. Da jornada jurídica. Eu não sei, eu não posso afirmar com absoluta certeza se o Fernando Teles está aí na área, eu acho. Mas se tiver 3 ou 4 promotores, 5 promotores, que entendem que deve ser o conselho, é muito na primeira instância. E com uma rapidez incrível, surge um IRDR e o tribunal amarra a gente. Questionável se ele é possível, né, no âmbito militar. Se é possível, que afeta a índole do processo penal militar, o IRDR, que não estava previsto, e surge essa súmula aí, que vai amarrar a gente de alguma forma, porque a questão não é que a gente não vai poder decidir de forma diferente. A gente até pode. Na prática amarra, né? Na prática amarra. Mas porque vai chegar lá em cima, se houver recurso, vai anular, mas nós já estamos fazendo de ex-militares monocraticamente, tranquilo, lá na terceira auditoria. Na segunda também. Na segunda também, quer dizer, a esmagadora maioria e uma minoria e consegue. Não é nada pessoal, não é uma crítica, mas é uma constatação. É uma constatação. Então, se ele é civil, acabou. Vamos tratar como civil. E mais, eu acho que se houvesse uma modelação, né, como se diz, desses efeitos com relação à competência, eu acho que seria muito mais lógico se abrangesse somente os crimes propriamente militares. Para você falar em hierarquia e disciplina. Porque não se justa. Cá entre nós, você precisa de um conselho para julgar um roubo, um furto, um estelionato, mesmo praticado por militares? Não precisa. Você já perdeu a condição de militar? Não há necessidade.
Agora, num crime propriamente militar, a hierarquia, vamos lá. Vamos aceitar. Mas, fora isso, eu não vejo razão para se julgar como pelo Conselho. Ok? Não, eu concordo contigo, eu concordo com todos os seus argumentos. Só lembrando para o pessoal, principalmente para o pessoal que está estudando, a súmula que a gente está citando é a súmula número 17. Ela foi editada no final de 2019, dezembro de 2019, a súmula. Né, que é o entendimento divergente. Então, a primeira instância está para um lado, o STM está para o outro, e o STF ainda não se manifestou a respeito. Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer lá na Suprema Corte. Geralmente, uma súmula é um amadurecimento, são várias decisões conflitantes, e aos poucos vamos avaliar os argumentos, mas, de repente, surgiu uma decisão lá no Sul e que foi o suficiente para amarrar a primeira instância. Aí eu questiono, e o tribunal não deveria ter uma turma só de civis para julgar os recursos dos civis? Eu já também pensei nisso. Pô, é claro, é pela lógica. Parece que é mais aí lógico. Falam, não, eles passam a ser magistrados, não são temporários, não tem, mas não é, são militares. Inclusive da ativa, são militares, ficam fardados. E da ativa, do quadro especial. Do quadro especial. Então, teria que ser criada uma turma com 5 civis para julgar os recursos. A Mariana está até lembrando. É a possibilidade da criação de turmas. Não, tem a previsão legal. É a previsão legal de criação de turmas. Na verdade, a decisão seria regimental agora, porque já tem a previsão legal, é muito fácil. Muito simples, mas ninguém se movimentou. Eu não vi ninguém se movimentar. Entendeu? Esses são muitos questionamentos que eu acho que o STF vai ter que tratar também, né? Nesse rolo todo aí. Nesse rolo todo. Preste atenção aí. É voltado para o curso de pós-graduação, mas também alguns estão fazendo concurso. Cuidado com casca de banana, que pode vir na prova. Que o juiz, ao receber a denúncia, ele sorteia o conselho permanente e convoca o conselho especial. Não. Cuidado com as palavrinhas aí. Ao receber a denúncia, se for o conselho permanente, há a convocação. Se for o conselho especial, há o sorteio do conselho especial. E outro, mesmo que o processo esteja em curso com o conselho, se houver um aditamento à denúncia, cabe ao juiz federal da Justiça Militar monocraticamente decidir pelo recebimento da denúncia. Não é o conselho. Mas tem um processo em curso. Não, há uma nova ação penal. Então, fica aí a dica que compete ao juiz federal da Justiça Militar receber essa denúncia monocraticamente. E a Lei 8457, inclusive, é expressa nesse sentido, né? Perfeito, exatamente. Receber a denúncia. Exatamente. Então, não importa. E o recurso de distrito tem uma previsão que não está no 516, que não está previsto lá no 568 do CPP. Lá só existe o cabimento de recurso de distrito no caso de não recebimento de denúncia. O nosso fala de não recebimento da denúncia e seu aditamento. Mas há aquela discussão lá fora se caberia, porque o rol é taxativo, essa coisa toda. Mas o nosso é expresso. Cabe contra a denúncia e o aditamento. 581, valeu, Fernando. Expresso. O aditamento é uma nova denúncia mesmo, né? Mas o interessante é que o nosso é expresso em falar isso. É expresso, exatamente. Exatamente. Tá, vamos prosseguir um pouco aqui. Vamos lá. Falando, então. Lembrando que com a nova versão da Lei 8457, na alteração que a Lei 13774 fez, a presidência dos conselhos agora é do juiz federal. Exatamente. Não é mais do militar mais antigo. Não era questão de vaidade, não. Na prática já... Um amigo meu do Ministério Público criticou que não sei o quê, até a nomenclatura, que é juiz. É questão de lógica. Se eu fosse chamado por militares para decidir alguma coisa lá dentro de um quartel, eu não poderia ser o presidente para comandar um conselho formado com outros militares, porque eu não entendo de quartel. Assim como o militar também não entende de justiça, para comandar uma audiência. E, na prática, a gente sabia como era realizado. Então, foi uma coisa que facilitou. O mais importante para o juiz militar é que ele tenha a liberdade para decidir, que ele tenha condições de estudar o processo e decidir de acordo com o seu livre convencimento. É isso. Verdade. E não simplesmente acompanhar o juiz federal. Eu sempre achei essa previsão. Eu sempre achei essa previsão anterior,
que a presidência do conselho ser pelo militar mais antigo, na verdade, eu acho que ela ia em contraponto à parte do Código de Processo Penal Militar que dizia que o juiz é o responsável pela condução do processo. Se o juiz é responsável pela condução do processo, é de todo o processo, inclusive das audiências. Então, como é que ele... Exatamente, perfeito. Exatamente. E agora parece que agora está certinho, agora casou. Agora sim, agora... Vamos lá. Vamos lá, prosseguindo. Dentro do processo ordinário, vou te botar numa sinuca aí. Resposta à acusação. Dá? Vamos lá. Aí é que eu entro. Qual é a índole do processo penal militar? Não existe mais índole. Difícil. A coisa está uma bagunça total. Já era uma bagunça quando não tinha modificação. Depois que houve modificação, piorou. Então, vamos lá. Eu vou trazer, assim, algumas hipóteses. Porque o Ministério Público, em regra, vai ser contra a resposta à acusação. Tá? Dizendo que não está previsto. Isso. Mas aí eu pergunto para eles. O interrogatório, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, no ato exclusivo do juiz, e vocês não formulam perguntas, assim como a defesa? Não é verdade? Isso. O interrogatório no caso, final, não acabou indo para o final, o interrogatório? Isso, também. Por que não resposta à acusação? Não, eu aplico, eu acho que tem que ter. E mais, uma dica para a defesa. Não precisa haver formalmente uma resposta à acusação. O que é a resposta à acusação? Você apresenta, exatamente, apresenta os argumentos, os documentos, e o juiz, com base naquilo, dá vista ao Ministério Público, e, se for o caso, decide, absolve, e qualquer coisa recorre. É só recorrer. Até porque, se a gente parar para pensar, para o Ministério Público também não é ruim, porque às vezes ele vai ter contato com alguns documentos que ele não teve até então, e a defesa vai poder trazer do feito. Perfeito, exatamente. Não tem nada demais a resposta à acusação. Não, eu também. A única coisa assim que eu acho, o único problema é obrigar a resposta à acusação. Eu acho que tem que ser um permissivo para a defesa trazer a resposta à acusação aos autos. Né? Obrigar a utilização do 396, mas não parece um problema. Aí pode estar indo longe demais. Mas permitir, eu não vejo nada de mal. E assim, tudo que for interessar o processo, que seja trazido a ele, né? Para a gente poder exatamente. Dar uma ajuda. Olha, e é engraçado, Sidney, eu fico vendo lá fora, é uma briga, entre aspas, um tentando tirar do outro, né? Cada um puxando a sardinha para sua brasa. Né? Então, a defesa agora faz investigação defensiva, o MP é contra. Aí a defesa quer apresentar resposta à acusação, o MP é contra, e assim vai. E lá fora também tem briga, os delegados querem autonomia, mas não querem dar autonomia para os peritos. Há uma guerra. Os peritos querem se desvincular da polícia. Assim. E cada um vai puxando a sardinha para sua brasa. O importante é que um respeite o outro. Né, exatamente. E siga. Você mesmo permite, utiliza o Código de Processo Penal Comum e nem faz perguntas. Né? Você deixa as partes iniciarem. Né? Exatamente. Eu ainda faço perguntas ainda. Mas o que é aplicável efetivamente? Tudo está sendo aplicado. Se você pode aplicar a possibilidade das partes perguntarem no interrogatório, você pode permitir que haja a resposta à acusação. O interrogatório já foi para o final. Essa, inclusive, a minha próxima questão é justamente a sequência de atos do CPPM, que agora é diferente, né? Mudou. O CPPM diz que o interrogatório é o primeiro ato. Começa com o interrogatório. Só que na prática não é mais assim. Não é mais. Quando houve essa modificação no Código de Processo Penal Comum e começou a guerra, eu estava até... Nessa época eu fui substituir em Fortaleza. E aí o que eu fiz? Vamos brigar com se é antes ou depois? O réu não tem direito de permanecer em silêncio? Tem. Então, vamos fazer no início. Eu marco o interrogatório para o início. Quer falar alguma coisa? Não. Tá bom. Mas vai ser designado ao término da instrução criminal também. Pronto. Se quiser, exato. Eu também usei. No começo, eu também usava dessa mesma ideia. Agora até que veio o HC, né? O HC 127.900 lá, aí obrigou mesmo a gente, não teve mais exatamente. volta. Agora vai para o final. Mas esse tem que ser prático. Né? Não. Às vezes não sempre tem que ser prático, né? Uma outra questão daí, em função do interrogatório e para lá o final,
tem a questão das exceções, né? Aham. As exceções que poderiam ser opostas logo depois do interrogatório, que era no começo do Isso. processo, e que agora não tem mais interrogatório no começo. Como é que ficam as exceções, então? As 4. Tranquilo, que nem a resposta à acusação, você só muda a forma. Você faz sob forma de arguição. Antes, a nomenclatura era o quê? Exceção. O que era exceção? Era aquela oposta até 48 horas do interrogatório. Após 48 horas do interrogatório. O interrogatório foi pro final. Se já há coisa julgada, se há uma litispendência, ou se o juízo não é competente, ou se há suspeição de algum juiz, você não precisa aguardar até o final do interrogatório e aguardar 48 horas, não faz sentido. Ao invés de você opor uma exceção, você faz sob forma de arguição. A defesa vem arguir a coisa julgada, porque já respondeu que o trânsito julgado, pronto, sob forma de arguição. Muda só o nomezinho ali e pode oferecer a qualquer momento. Porque o processo vai ter que parar. Se qualquer uma daquelas exceções for realmente verdadeiras, né, reais, você vai ter que parar o processo mesmo. Ou mandar para outra pessoa, ou interromper com ele, não tem o que fazer. Às vezes é muita forma e sai desvia da finalidade. A finalidade é o quê? Parar o processo, como você está falando. Para o processo porque já foi julgado. Ou que já está sendo analisado em outro caso. E outro que foi distribuído antes. É incompetente, não tem jeito. Exatamente. Sempre. Perfeito. Então argui. Então a defesa vai lá e argui. Concordo. Eu acho que é por aí. Estamos de acordo. Vamos lá. Outra coisinha assim, rapidinha, só para a gente comentar. O Código de Processo Penal Militar fala em nomeação de curador para menor de 21 anos. Tem lá ainda, espalhado. Não tem mais, né? Isso não existe. Não há necessidade. Para quê? Você tem um advogado ali, o defensor público, está bem representado, bem protegido, né? Bem defendido. Não há necessidade. Entendeu? E, na verdade... É arguição, Verônica, não incidente, não precisa ser incidente. Só arguição, só arguir nos autos. É só arguir. Uhum. Só pedir. Pronto, só pedir, exatamente. Pede nos autos. Se você colocar assim, coisa julgada e colar lá a sentença, lá com a certidão transjulgada, já é o suficiente. Valeu, a gente vai analisar. Agora com o EPROC, então, eu estou assim. Com o EPROC é uma maravilha. Fez petição assim, existe coisa julgada, ação tal, certidão da coisa julgada, do trânsito julgado? Vamos ver, só atrás. O juiz vai mandar oficiar e pronto, tranquilo. Vai ter que resolver. Lembrando só que a questão da menoridade de 21 anos para nomear curador está no artigo 306 do CPP. Aham. O artigo 72 diz que o juiz dará curador capaz. Né? Então, lá no capaz tem que ter curador. Só que não tem mais a incapacidade entre 18 e 21. Agora, vamos lá. Outra coisa que eu sei que você gosta de falar. Suspensão do feito na suspensão por edital quando acusado não constitui defesa. E aí? Olha, eu apliquei pelo menos o artigo 366 em 12 processos. Mais ou menos 12, posso estar enganado. De 12, 10, os acusados compareceram depois. Suspendi o processo e a prescrição. Mas aí é o seguinte, como é uma norma híbrida aí, e você tem a questão, a suspensão do processo é favorável ao réu, mas a suspensão da prescrição, não. 366. Então, você vai trazer um dispositivo do Código de Processo Penal Comum, contrariando o próprio Código de Processo Penal Militar, que manda decretar revelia e seguir o processo, para prejudicar o réu. Então, o meu entendimento hoje é o seguinte, como já era. Se a defesa pediu 366, o Ministério Público concordar, eu aplico. Se a defesa, a defensoria, alguns defensores passaram a entender que não era interessante, porque suspendia a prescrição, eu não aplico. Mas eu não vejo motivo para não aplicar a suspensão, porque garante a ampla defesa ao acusado. Eu acho que tudo que vem para mudar o sistema, para ir ao encontro dos princípios constitucionais, eu acho que tem que ser modificado na legislação militar.
Assisti uma live do Renato Brasileiro, grande promotor e excelente professor, autor, enfim. Até falei para ele, você está em outro patamar. Eu, como bom rubro-negro, falei para ele, você está em outro patamar. Mas eu falei, eu mandei assistir a live, mandei no direct para ele, falando, ô, Renato, você não acha que teria que aplicar? Ele estava falando sobre pacote anticrime. Ele falou, a justiça militar não pode ser uma ilha. A gente não pode ficar afastado de tudo. Embora eu ache, né, quando eu fiz a live com a Mariana, que seja um pacote pró-crime, em alguns casos. Então é pior aplicar isso. Não, persecução penal é uma piada. Penas mínimos até 4 anos acaba a justiça militar. Acaba. Mas é difícil você imaginar um pacote anticrime, exceto crime militar. Eu não consigo entender. Mas eu acho que não vou aplicar, porque senão acaba a justiça militar. Se você aplicar uma coisa de não persecução penal, pena mínima até 4 anos, você acaba com a justiça militar. Aí é uma faculdade para o MP ainda, né? O MP não vai aplicar. É uma faculdade. Nunca. Mas já tem promotor propondo, até interseção. Que é isso. Mas eu prefiro. Nem vem com essa. Tem. Não aparece com esse negócio aí, como eu não queria. Bom, olha só, gente. Só para constar para quem está estudando para concurso lá, que a aplicação do 366, embora, assim, o Amin tem razão na lógica dele, o STM não aceita, né? Nem o STM, nem o STF. Assim, quando se manifestar, eles não aceitam a aplicação da 366 na justiça militar. Isso. É importante só para a gente poder pontuar aí para o pessoal que está estudando. Você vai vendo as perguntas aí, Cid, que eu não estou acompanhando. Agora estou vendo um negócio de transgressão militar, de lesão leve, conforme a palavra, eu não consegui ler a pergunta aí que está aí. Eu não estou conseguindo acompanhar. O excesso de aplicação da conversão para transgressão militar de lesão leve, conforme o parágrafo 6º do artigo 209. Na verdade, é aquela desclassificação lá. É lesão levíssima, hein? É lesão levíssima, hein? Levíssima. Levíssima. Isso. Para transgressão disciplinar, né? Transgressão disciplinar. Para o crime doloso. Se é possível, é isso que está perguntando? Não, o que comentou foi o abuso da utilização deste artigo. Tá. Olha, eu não aplico só no crime doloso, eu aplico no crime culposo também. Embora não esteja previsto. Mas o problema é o seguinte, o que se pune, por que eles não admitem no crime culposo? A gente já saiu já do roteiro. Por que não se aplica no crime culposo? Porque aí não importa o resultado, não existe lesão culposa de natureza grave, ou leve ou levíssima, é lesão culposa. Então, é o desvalor da conduta e não do resultado. Então, fica essa discussão. Mas, peraí, se no crime doloso... O cara querendo machucar, você aplica... Querendo machucar, a lesão levíssima vai daí, quando não quer... considerar transgressão, mais ainda. Então, concordamos também com isso. Mas não concordamos com a Lei 9.099, a suspensão do processo, né, para civis. Claro que a gente discorda, você é para um lado, eu sou para o outro. Mas você vai chegar lá. Eu acho que, com o tempo, você vai aplicar a Lei 9.099 para civis. Vou. Daqui uns 152 anos, mais ou menos. Vamos lá. Continuando aqui, vamos lá. Substituição das alegações escritas por alegações orais e julgamento da mesma data quando não tiver requerimento das partes. Dá para fazer? Com requerimento das partes? Não. Quando elas não têm requerimento do 427 lá, nenhum para fazer, aceitam substituir as alegações escritas por alegações orais para ter julgamento no mesmo dia. Com conselho ou com monocraticamente? Bom, tanto faz, né? Tanto faz. Caso... vamos lá. É excesso de formalismo. Eu acho que é um excesso de formalismo. Se for realizada a audiência, aliás, está tudo fatiado, né? A defesa quer pegar o que interessa lá de fora, o MP não quer trazer o que interessa, que é a prisão temporária. Eu vi aí o Cícero falando que se aplica a prisão temporária, mas não está previsto no nosso, mas ele é favorável, salvo engano. Mas eu sou favorável à audiência única. Deveria ser marcado tudo num dia só. A gente tenta, mas a defesa espera os 5 dias após a oitiva da última testemunha do Ministério Público Militar. Até a pergunta de prova, assim, se vier. Não existe a alegação defesa prévia na Justiça Militar. Está correto isso? Fica essa pergunta e vocês respondem aí. Se eu afirmar que não existe defesa prévia na Justiça Militar, está correto? Deixa essa pergunta, se eu lembrar, depois eu respondo. Se vocês não lembrarem aí. Mas a audiência única não é realizada. Mas vamos supor que você ouça as testemunhas indicadas pelo Ministério Público,
a defesa não tem testemunhas, não há diligências e é realizado interrogatório. Ou é realizado interrogatório e depois não há diligência. Se as partes requererem o julgamento imediato com a sustentação oral, por que não? Aí eu faço, se pedir, eu faço. Porque se o conselho, às vezes o conselho, veja bem, às vezes a situação do réu não é muito favorável a ele, pela conduta praticada. Mas aquela coisa de olhar nos olhos, de observar a reação, isso às vezes mexe com o conselho favoravelmente para ele. Então, a defesa quer aproveitar aquele momento para julgar logo, porque se for na parte só escrita, né, aguardar alegações escritas, depois a sustentação oral, com um novo conselho, já mudou o conselho permanente, por exemplo, a chance é zero de absolvição. Então, às vezes, a defesa prefere até tentar colocar na dúvida ali, surpreender os juízes militares com argumentos que vão colocá-lo em dúvida, porque a defesa não precisa provar inocência, basta inserir a dúvida na cabeça do julgador. Estava falando isso ontem com o Fernando Telles. A sustentação oral ela tem que ser dirigida aos militares. Eu já mudei de ideia, obviamente, durante uma audiência, mas, em regra, quem pode mudar de ideia é o militar. Ele tem que convencer o militar. E outra, um erro que às vezes os advogados cometem é de ofender as Forças Armadas. Isso é um erro gravíssimo. Vai ofender quem vai julgar? Já olha assim, ó. Então, tem que ter cuidado. Isso aí eu não vejo qualquer problema em suprimir essa etapa de alegações escritas e realizar logo a sustentação oral. É um excesso de formalismo, às vezes, desnecessário. Claro, é só registrando que as partes têm que estar de acordo com isso. Né? As partes é que pedem. Não pode obrigar eles a fazer. Não, jamais. Aí também já seria um autoritarismo total. Não, eles pedindo, não vejo problema. Falando em alegações, aí, uma questão interessante é se há necessidade de alegações orais quando o julgamento é monocrático. De jeito algum. Olha, a minha paciência hoje, já com 23 anos quase de magistratura... hoje? A sua paciência hoje diminuiu. Vem cá. Eu fiz acompanhei a instrução toda, sozinho, monocraticamente. Você apresenta alegações escritas. Você vai fazer a sustentação oral naquilo que está escrito que eu já li? Para a mesma pessoa? Alguma coisa a mais para falar? Escreve. Escreve, isso. Escreve. Para quê? Por que não escreveu, né? Não é? Eu não vejo sentido. Tem certas coisas... Quer dizer, você muda um sistema, mas de uma forma... Eu até tenho... Agora estou atualizando o livro de processo penal militar. Eu juntei uma decisão do Supremo, que até foi o Luiz Otávio, nosso colega de magistratura, que colocou no grupo, falando, no caso de juízo monocrático, ou alegações escritas ou sustentação oral. Ou um ou outro. Não há não tem sentido os dois, justificativa para os dois. Assim como não há justificativa para leitura de peças para conselho. Você coloca o conselho, principalmente com a PROC hoje, o Conselho de Justiça lê o processo antes, você vai ler peça para quem? Não, o EPROC agora, o Conselho de Justiça já chega na audiência conhecendo o processo, porque já leu. Já conhecendo. Aí vai ler para quem? Né? Não tem para quem você lê. Então tem que simplificar. Tem que simplificar, principalmente agora. As coisas vão mudar. Agora vem a resolução do Supremo dizendo que do teletrabalho até janeiro de 2021. Para o servidor vai mudar tudo. Nós vamos ter que nos ajustar a essa nova realidade. Essa nova realidade é simplificar, sem sacrificar a ampla defesa, o contraditório, todos os princípios processuais. Isso é certo. O mundo está mudando. Por que a Justiça Militar e o CPPM também não mudaria, né? Vou voltar ao que o Renato Brasileiro falou. A Justiça Militar não pode ser uma ilha. A Justiça Militar não pode ser uma ilha. E, principalmente, se nós julgamos civis. Eu acho que a insistência, respeitando sua opinião, a insistência de nós darmos o mesmo tratamento aos civis que nós concedemos aos militares, e isso sempre chega ao Supremo,
Você pode observar que cada vez mais o Supremo e o STJ restringem a nossa competência, quando tem um conflito de competência que chega ao STJ, ou quando chega ao Supremo, nós podemos perder os civis. E perdendo os civis também é um caminho para a extinção da justiça militar. Eu acho um risco muito grande. Na verdade, assim, é um argumento que vale para os dois lados também, né? A utilização em demasia do Instituto do Processo Penal comum também pode levar àquela ideia de que não, então porque justiça militar, ele julga igualzinho a que julga um juiz na esfera comum, então manda para lá também, né, no comum. Então, me parece que o argumento vale para os dois lados também, né? Vale. Eu sou favorável a uma justiça especializada, como na medicina, na engenharia, em todos os ramos. Quanto maior a especialidade você vai prestar um serviço melhor, eu sou favorável à especialidade, mas não significa dizer que nós tenhamos que aplicar só a legislação militar. Porque, por exemplo, você compara lá a parte geral do Código Penal Militar, compara o Código Penal Militar com o Código Penal Comum. Vamos sair do roteiro de novo aqui. Embora você seja o coordenador, estou aqui. Mas você compara, primeiro, a parte geral o Código Penal Militar foi baseado no Código Penal Comum, que não entrou em vigor em 69. Por isso há uma disparidade. Nós, com a teoria causalista, que na prática não se aplica. Não. Na prática é a teoria finalista, que a gente aplica. Mas, se nós observarmos, o Código Penal Militar nada mais é que o Código Penal Comum com a inserção dos capítulos, dos títulos referentes aos crimes propriamente militares. Você pega os crimes propriamente militares e tipicamente militares, insere no Código Penal Comum, nós podemos acompanhar quais são as outras diferenças. Tratamento em relação ao crime continuado, que a gente já aplica lá, tratamento em relação às penas. Hoje, o próprio tribunal, começou com isso, progressão de regime paramilitar, condenado. Mas eu também acho. Para mim, não sei então, mas antes não se aplicava. Quando eu ingressei, eu tive um caso de um tenente do Exército, um pedófilo lá do IME, que estava servindo no SETEX na época. Ele foi condenado a 5 anos de reclusão. Ele cumpriu, como ele não perdeu a condição de militar nesse período, ele ficou 5 anos em regime fechado. Hoje não existe, faz isso, por iniciativa do próprio tribunal. Então as coisas mudaram. Tá certo. Até porque a nossa parte de execução no CPPM é nenhuma, praticamente, né? Nula. Não você tem. Tem que usar a comum. Você tem que usar a comum, tem que usar ela toda. Se você tem que pôr regime de cumprimento de pena na sentença, então você tem que utilizar a parte de execução lá da comum, que é onde tem os regimes de execução. Exatamente. O Fernando deve estar doido lá, e o Fernando colocando essas figurinhas aí deve estar doido. Não, ele abandonou a minha auditoria por causa disso, eu acho. Ele vai tentar fazer isso com a Mariana lá na primeira. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa que eu tinha anotado. Principalmente com essa inserção, né, agora competência nossa, dos crimes previstos no Código Penal Comum ou em legislações especiais e legislações extravagantes. Eu acho que quando você traz o crime, você traz a pena também. Principalmente, Fernando, eu sei o que você está falando, principalmente, mesmo que seja a pena de multa, que não está prevista. Esse é o problema, né? Porque, veja bem, a gente luta para ampliar a nossa competência. Aí a gente traz o crime. Mas não traz a pena. O crime é formado em preceito primário e secundário. Como é que se aparte uma coisa da outra? E o preceito secundário é a resposta que o legislador entendeu como necessária para a prática daquela conduta. Então, se você não aplica multa, você não está dando a resposta que se espera. Assim como, quando você traz a Lei Maria da Penha, se você não aplica as medidas restritivas, é mais gravosa. Então não tem eficácia alguma. O sujeito ameaça a esposa, os dois são militares, aí busca na justiça militar uma proteção, não vai ser concedido, porque isso aqui é mais gravoso. Então ele vai lá e mata a esposa. Não tem lógica. Você tem que trazer instrumentos para dar eficácia àquela norma. Tudo tem que ter uma lógica sistêmica, né? Você tem que pensar sempre no macro. Você não pode pensar pontualmente artigo por artigo, porque você vai praticar injustiça aí se você fizer isso. Tem que ter outra questão, você falou, acho que Coimbra,
recursos de decisão denegatória de habeas corpus. Antigamente, o juiz de primeira instância não analisava habeas corpus. Agora pode. Passou a analisar. Eu tive o juiz denega. Qual o recurso cabível? Aí o Cícero diz, é apelação, porque não está previsto no recurso distrito. Não está previsto porque não estava previsto a possibilidade de habeas corpus de primeira instância. Exatamente. Então você tem que trazer o recurso distrito de lá também. Até porque você tem os juízos de retratação. Você não pode retirar uma etapa que pode beneficiar o próprio preso. E admitir somente a apelação. Você tem a possibilidade de juízo de retratação e o recurso distrito tem um prazo menor. Tratando-se de habeas corpus, tem que haver maior celeridade. Se você admite a apelação, é um prazo maior, ainda com prejuízo. O segundo prejuízo, que é a impossibilidade do juízo de retratação. Por isso eu entendo que tranquilamente se aplica o recurso distrito em decisão delegatória. E a defesa também, a defesa não corre risco se interpor o recurso no quarto ou no quinto dia, achando que é apelação, de ser considerado intempestivo, embora não haja má fé aí, mas pode ser intempestivo se o tribunal entender que o recurso cabível era recurso distrito. Embora caiba habeas corpus até lá em cima, mas, de qualquer forma... Verdade. É um outro habeas corpus, é substitutivo do primeiro aqui embaixo. Exatamente. Porque daí a autoridade coatora mudou, passou a ser o juiz daí de primeiro grau. Exatamente. Não, é verdade. Diga aí, vai lá. O que falta? Faz aí, arremata aí. Vamos lá. Não, uma coisa que foi falada aí, eu estou assistindo as lives, sinceramente vou aprendendo, estou meio desatualizado. E vocês, eu falo mais jovens, mais novos, porque 23 anos já de quase magistratura, vocês estão com 10 anos, 8 anos, 5 anos, o que seja, mas vocês estão mais atualizados, estão estudando mais, eu já estou parando, vocês estão com todo o gás. Mas uma coisa interessante, dentro do procedimento ordinário, quando o juiz verifica que há indícios de crime, se discutiu se aplicava aquela hipótese de se remeter peças para determinar a instauração de inquérito, não é isso? Que poderia ferir o sistema acusatório. Não foi essa a conclusão que eles chegaram? Foi. Sabe o que eu estava observando? O Código de Processo Penal Comum, ele sofreu diversas modificações, mas foi mantido esse artigo em relação a... Não é que eu acho correto, mas é interessante. O legislador mudou tanta coisa e mudou ali pertinho desse artigo que diz que o juiz determina a instauração de inquérito. Mas foi coerente nisso. Eu acho que foi coerente. Para mim, pode ser muito coerente. E outra coisa, pela reforma do Código de Processo Penal Comum, eu não sei como é que ficou isso, vocês aí podem me ajudar que estão assistindo. Pela reforma do Código de Processo Penal Comum, haveria a possibilidade do juiz determinar a instauração de inquérito. Ele requisita, tem. Requisitar, não é isso? Isso. Agora, tem uma forma incoerente, que não permite o juiz, mas permite o tribunal. Eu entendo que não permite nem o tribunal. Exatamente, mas é a incoerência. Porque o órgão do poder... Vai requisitar ou não? Não tem lógica. Militar ou porque requisita. Não tem outro jeito. Exatamente. Eu encaminho peças, olha só, se há indício, o MP que tem que requisitar a pedir desentranhamento de pé, agora pelo EPROC, manda, determina a instauração de inquérito, é atribuição do Ministério Público Militar. É atribuição do Ministério Público com tranquilidade. Eu já tive pedido em audiência que o Ministério Público disse: não quero que desentranhe peças e encaminhe lá para a instauração de inquérito. Falei, bom, isso é um problema seu, você desentranha e encaminha, você é o MP. Exatamente, eu trabalho lá, para a gente não se meter. Eu acho que é por aí. Eu não sou inerte, imparcial, então ele que possa. Exatamente. Uma outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção é com relação à possibilidade com relação aos procedimentos previstos nas leis especiais ou extravagantes que foram trazidas para a Justiça Militar. Eu concordo com então, eu vou concordar com o que você vai dizer. No comum, você tem diversos procedimentos. Depende da pena, depende do crime, depende de uma série de coisas. Nós só temos, como você falou logo no início, 2 procedimentos, basicamente. O ordinário e o sumaríssimo ali, da deserção e da insubmissão.
E aí se discute, vamos aplicar os procedimentos previstos lá fora? E aí eu fiz uma breve análise sobre os procedimentos das leis que são extravagantes, podem ser aplicados da Justiça Militar. E todos aqueles procedimentos, eles são mais céleres do que o nosso, o nosso procedimento ordinário. Nossa, mais garantista. Então, nossa é mais garantista, dá uma oportunidade maior para a defesa, do contraditório. Então, não se justifica trazer os procedimentos lá de fora para cá para prejudicar o réu. Você segue um procedimento só. Se tiver algo que seja bem específico, você aplica. Isso. Mas número de testemunhas, em regra, vai ser um número menor. Se só tem um crime lá que tem mais testemunhas, mas isso é um detalhe. Então, você aplica o rito processual nosso ordinário, que é mais amplo, e não causa prejuízo à defesa. Não há nulidade sem prejuízo. Não, e é muito interessante essa tua lógica, porque tá certo, a lógica é assim, se tem um crime com um procedimento específico previsto, teria que trazer o procedimento também para a Justiça Militar. A lógica está certa. Exatamente. Só que o nosso procedimento é mais garantista. Então, não há para que você vai trazer? Não há prejuízo à defesa. Qual o objetivo? Né? Aqui é muito mais amplo o procedimento. E tem até a possibilidade de sustentação oral em qualquer caso, né? Com o conselho, que é o conselho permanente ou conselho especial, você tem alegações escritas de sustentação oral, embora 3 horas. 3 horas. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu fui promotor por 2 meses e meio. Não, eu fui promotor por 2 meses e meio. Início de carreira, você se acha o cara, né? E quer mostrar tudo, né? Aí teve um caso de 2 capitães-tenentes que estavam respondendo lá por um furto. Não era muita coisa, não. Eu fiz a sustentação oral, 3 horas. O advogado sustentou, o doutor Manuel de Jesus, brilhante advogado, sustentou 3 horas. Eu fiz 1 hora de réplica e ele 1 hora de tréplica. Saímos de lá de noite. Depois eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, se alguém faz isso comigo, acho que eu mato na audiência ali, eu faço alguma coisa. Não há necessidade, você tem que ser objetivo. Você concordo com objetivo. Quem tem direito precisa falar pouco. Tem que falar pouco. Então, por isso que eu falo, sou contra a leitura de peças, porque às vezes você pega, vamos ler o depoimento. Óbvio, deixar claro aqui. Se as partes pedirem a leitura de peças, eu tenho que seguir o código. Tá escrito. Mas há muito tempo que eu não vejo leitura de peças lá na auditoria. Se pediu, tem que seguir o rito. Mas veja bem, às vezes você tem um depoimento de, como era no processo físico, de 5 laudas. Mas a defesa ou o Ministério Público pedem para ler aquele depoimento. Você só vai aproveitar 3 linhas. E aí aquelas 3 linhas ficam perdidas dentro daquele depoimento. Então, o que é melhor? É destacar o que é mais importante, pô. Eu não permito nem a leitura do depoimento prestado na fase do inquérito, porque induz a resposta da pessoa que está ouvindo. Exatamente. Porque, na verdade, a pessoa ouve tudo que ela falou na fase do inquérito e pergunta assim, você confirma? Todo mundo confirma, não, eu também não faço isso, não. Exatamente. Exatamente. Quer fazer a mesma pergunta? Pode fazer, mas pergunta de novo. Pergunta até para ver, né? Agora, sobre o crivo do contraditório, para ver como é que vai ser. Se houver discrepância, também fala da discrepância, mas não exatamente. Não faça a leitura da peça do inquérito, não. Perfeito. Lembrando aqui, que eu fiz a pergunta, existe defesa prévia na Justiça Militar? Sim, em tempo de guerra. Em tempo de guerra, tem a previsão lá. Em tempo de paz, não há defesa prévia. Então, na Justiça Comum, você tem lá as alegações preliminares ou defesa prévia, que na realidade ninguém fala nada, só coloca lá que vai provar a inocência para rolar testemunhas. Na Justiça Militar é diferente. Após 5 dias da oitiva da última testemunha indicada pelo Ministério Público, a defesa arrola testemunhas. Então, não há defesa prévia ou alegações preliminares, exceto em tempo de guerra. E é importante dizer que na Justiça Militar isso é bem mais garantista também, porque é muito melhor para a defesa arrolar as testemunhas depois de ouvir todas as testemunhas do MP. Perfeito, exatamente, exatamente. Outra coisa que eu ia falar com relação à aplicação de pena. Eu acho que é uma excrescência os militares aplicarem pena
na justiça militar. Por quê? Se você for observar o tribunal de júri, que eu sou contra também, eu sou contra. Só que, se a vida, que é o bem jurídico mais precioso, é julgado por leigos, então coloca tudo para ser julgado por leigo. Se pode mais, pode menos. Eu E entendo aquele teatro todo. Eu sou a favor de ser técnico. Mas vamos lá. 5 cabeças pensam melhor do que uma. Ok, 10 pensam melhor que 5 e assim vai. Tem sempre alguém com o direito de errar por último, aquela história toda. Mas uma excrescência que eu vejo é militar aplicar pena. Porque você entra no curso de pós-graduação, você começa a aula, você deve ser o primeiro a dar aula, né, como coordenador, faz a perguntinha assim para os alunos de pós-graduação. Quem sabe aplicar a pena? Quem sabe aplicar o sistema trifásico? Quase ninguém sabe. Tem juiz que não Quase sabe. ninguém sabe. Imagina um militar, engenheiro, médico, enfermeiro. Não tem condições. Aí teve um caso em Belém, quando eu fui substituir em Belém, era o furto. Furto é de 1 a 7, salvo engano. Aí eu apliquei a pena de 1 ano, era primário, depois antecedente. O tenente mais moderno ficava aqui do lado direito, acompanhou. Aí a tenente lá do outro lado fala assim, dá 5 aí para ele. Eu falei, mas dá 5? Como assim? Esse leilão, 5? Não, tem um critério. Não pode aplicar 5, porque você não tem nada que justifique o aumento de pena. Tá, o que você fez para irritar o conselho, para eles ficarem desse jeito? A audiência era na sexta-feira. Sexta-feira, à tarde. Sexta-feira, no final da tarde, né? Final de tarde. Cara, o pessoal querendo ir para Salinas e eu fazendo audiência lá. Mas eu acho isso uma excrescência. O Tribunal do Júri, os jurados condenam, absolvem, e o juiz togado é que aplica a pena. Existe um critério trifásico. E outro, como é que se aplica a pena? Então, cada juiz, eu voto em primeiro lugar, né, o juiz togado vota em primeiro lugar e depois vai por ordem inversa de hierarquia, para evitar que, por exemplo, o coronel vote pela condenação e o tenente se sinta constrangido e votar pela absolvição. Então, eu votei, depois vai por ordem inversa de hierarquia, mas todo mundo condenou. Só que eu apliquei a pena de 1 ano, o outro de 2, outro de 3, 4 e 5. Você tem 5 penas diferentes. Como resolver isso? Aí o artigo 435, o parágrafo único do 435, salvo engano, estabelece o sistema da aplicação virtual da pena. Aplicação virtual da pena. O que é isso? O juiz que tiver votado pela pena mais grave ou maior, quando não houver maioria, terá votado pela pena imediatamente menor ou menos grave. Então, qual foi a maior? 5 anos. Qual é a imediatamente menor? De 4 anos. Então, você transforma a pena de 5 em 4 anos. Só que você tem 2 votos para 4 anos. Você precisa de maioria. A maioria são 3. Então, você pega essa pena de 4 anos e transforma na imediatamente menor. 3 anos. 3. Chegou a maioria. É a pena final dele. 3 de 3. Isso aí. 3 anos. E chegou, são 8h29 e acabou o tempo. Vai acabar o tempo, vai cortar. Amém. Cara, prazer te ver. Prazer Obrigado. falar com você. Sempre bom discutir. Faça essa pós-graduação aí da CBPJU, Efigênia. Já falei, mas olha só, Pedro, tá rolando. Paulo, todo mundo aí, tá bom? Fala com o Paulo, fala com a Márcia, se inscreve lá para essa discussão a gente aprofundar mais. Lá na pós a gente discute mais ainda tudo isso daí. Então a gente espera vocês lá. Gente, um prazer falar com vocês. Obrigado pela audiência aí. E estou à disposição de todo mundo. Estou à disposição de todo mundo, independente de eu estar dando aula lá no curso. Tá bom? Todo mundo liga pro telefone do Cláudio lá quando quiser incomodar ele. Um abraço, Cláudio. Um abraço, tudo de bom. Valeu, até logo. Como é que fecha aqui?